não consigo falar assim, daqui a 3 anos o que eu vou querer, mas eu sei hoje. E é importante que hoje eu posso dizer que eu assumi o protagonismo da minha carreira, da minha vida, e eu consigo hoje fazer as coisas que eu gosto. Eu trabalhei já em acho que diversos perfis de tamanho de empresa. Empresa grande durante 10 anos, empresas médias, empresas pequenas. Fiz startups, vendi empresa, comprei empresa, então por isso que eu falo é um pouco caótica a minha vida nesse aspecto. Mas foi interessante que assim, no começo de carreira eu fiquei 10 anos numa grande empresa. Só que sempre que forma que eu consigo inovar, reinventar um pouco o modelo de negócio e sabendo que é muito difícil você fazer isso numa grande empresa. Então foi um motivo que eu fiquei lá durante 10 anos e eu quis percorrer novos voos, né? E aí foi para onde começou a minha carreira a deslanchar um pouco mais. Foi exatamente quando eu consegui ter usado assim, a bagagem e o track record, né, de uma grande empresa, mas numa visão um pouco mais ampla e mais múltipla, né? E em algum momento na minha carreira eu fui um conformista de estar vivendo ainda um mercado, sei lá, de 15, 20 anos atrás, um mercado muito tradicional com relação a isso. E eu sempre tive uma visão muito disruptiva das coisas e eu tive que me conformar um pouco, né, porque era a minha geração. Mas conforme foi passando o tempo e as coisas foram mudando, né, é interessante que você começa a ver gente com o meu perfil já começando a ter muito mais oportunidade de carreira, de crescimento. Quando eu ajudei a trazer uma empresa para o Brasil, que é o Gizmodo, né, um dos maiores blogs de tecnologia do mundo, e era um modelo de negócio muito difícil, e a gente conseguiu fazer uma empresa dessa em 2 anos, valer bastante, eu consegui vender essa empresa, isso aí sim foi, eu diria que não foi o ápice, mas foi uma coisa interessante, porque você vê, foi uma coisa de resultado concreto de você hands-on, de fazer aquilo acontecer. Numa empresa grande, ela é óbvio que você tem, eu participei, já fiz turnarounds, etc., de grandes empresas, mas às vezes a experiência de uma empresa menor, onde você dependa menos da estrutura e muito mais da tua criatividade, de mão na massa, de todos os aspectos, quer dizer, isso eu acho interessante. Assim, isso é o que eu acho que falta um pouco nas grandes empresas, é um mindset de startup em grandes empresas. Acho que isso, na verdade, é um foco bem importante, que eu acho que todo executivo deveria ter uma oportunidade de ser empreendedor algum dia. Não necessariamente para continuar, mas que depois ele volte para o mundo corporativo, ele volta com uma cabeça totalmente diferente. As empresas estão vendo a necessidade de estar mais ágeis com relação à resposta para esses funcionários, porque, de novo, aí falando um pouco dessa geração Y, que é a geração mais inquieta com relação a isso, e assim, as empresas estão perdendo muito talento. Assim, esse é um problema, na verdade, não é nem brasileiro, é no mundo, né? Quer dizer, muitas empresas grandes estão perdendo grandes talentos porque elas não conseguem ter armas inteligentes de retenção, quer dizer, elas não conseguem fazer a coisa numa velocidade que seja compatível com essa geração. Talvez eu não fizesse a faculdade que eu fiz. Eu acho que faculdade é uma coisa que eu acho que é claro que ela não é um fim, ela é meio, né? Ela pode te ajudar a abrir portas, etc. Mas eu talvez não fizesse o curso que eu fiz. Mas o interessante é que hoje, quer dizer, com a internet e tudo, você tem um mundo disponível para você. Quer dizer, eu acho que assim, se eu diria um conselho para jovens que estão começando, é amplificar o repertório, quer dizer, às vezes é um cara que é médico, mas vamos conhecer marketing, vamos conhecer outras áreas, quer dizer, se é um engenheiro, por que não conhecer outras? Então eu acho que ampliar o repertório, eu acho muito importante, porque você pode nem imaginar como isso vai ajudar, e vai ajudar muito no futuro. Às vezes você vai fazer um curso de arte, etc. Isso vai te ajudar em algum momento. Pode assim não ter um objetivo óbvio no curto prazo, mas aquilo vai te dar uma sensibilidade interessante que às vezes é uma negociação. Então, aí quando eu digo essa não linearidade, é um pouco isso. Quer dizer, normalmente as pessoas elas esperam com aquilo conseguir alguma coisa. Eu acho que às vezes ela tem que abrir um pouco mais a cabeça para outras disciplinas, mesmo não sabendo no curto prazo que aquilo vai ajudar. Mas com certeza isso vai criar uma musculatura, algumas coisas que no futuro ele pode menos que ele espere, ele vai usar isso, né? Eu dou coach profissional, né, para algumas pessoas e tinha um jovem que tem 20 anos que ele queria ser um ator. E ele falou que sempre a família dele nunca deu incentivo para ele ser um ator, etc. E ele falou, tudo bem, ele se conformou com isso, foi para algum outro segmento.
Aí chegou nesse outro segmento, ele foi bem sucedido, ele foi passando por uma posição, 2 posições, etc, até que ele chegou num grande diretor, onde ele havia sido prometido na empresa que ele trabalhava uma sociedade. E é engraçado porque era assim, foi prometido para ele, ao mesmo tempo ele ficava naquela angústia, né, de falar, pô, quando que vai acontecer isso, né? E na verdade nunca acontecia. E foi um momento que eu até comentei com ele, falei, isso é engraçado, porque será que você não pode estar usando, você não pode ser agora um ator, quer dizer assim, um ator não do ponto de vista negativo, mas do ponto de vista, será que você não está tão explícito mostrando o que você quer? Será que não é a hora talvez de você atuar um pouco, fazer um pouco de, sabe, de jogo político, etc. E foi o que ele fez e deu muito certo para ele. Eu acho que a gente está entrando num momento hoje interessante, que, assim, onde a colaboração, ela às vezes vale mais do que em algumas competições. Então a gente percebe que fazer às vezes grandes alianças estratégicas, usando a competência às vezes de 2 empresas em detrimento de um business, isso pode ser tão forte quanto uma própria competição. E isso é uma coisa que eu gosto muito, quer dizer, assim, de entrar numa negociação, eu vou contra todos os livros de negociação, você tem que ir com a sua estuda bastante, quer dizer, todas aquelas estratégias de artimanhas, de como se fosse um poker. Toda vez, a maioria das negociações, eu vou totalmente desarmado e eu fico surpreendido com a resposta que eu tenho. Então, eu acho que isso que eu acho que é um grande valor que eu trago para mim, quer dizer, eu gosto de assim, às vezes a transparência, claro que às vezes você tem que, do ponto de vista mais político, etc., mas quanto mais legitimidade você tem numa negociação, etc., acho que mais chance de você criar uma conexão com a outra parte e você ser bem-sucedido na negociação. E aí, pessoal, o que acharam do episódio do André? Ele é um cara que soube aproveitar o que há de melhor em todas as gerações, sejam nas mais novas, nas mais antigas. Ele pegou as melhores habilidades e se tornou um cara hoje super importante no digital aqui no Brasil. Quem gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Semana que vem a gente está de volta com um episódio novinho em folha. Quer levar o Fora Série para sua empresa, fazer alguma série especial, apoiar o projeto? Entre em contato conosco no e-mail que está aqui na tela e por lá a gente bate um papo. Valeu, fui!